Olá, turma. Só verificar que se estou gravando. Um segundo. Ok, gravação está indo. Perfeito. Olá, gente. Aqui nós faremos a nossa aula de pesquisa operacional. Nós já tivemos 3 aulas de laboratório. Na primeira aula nós aprendemos operações elementares no Scilab. E basicamente funcionamento geral, quais são os principais aplicativos do Scilab. Segunda aula nós aprendemos estrutura de entrada e saída de dados do Scilab. Então nós aprendemos a utilizar o input, aprendemos a utilizar funções como, deixa eu abrir aqui só um segundo, esqueci o nome, deu branco, professor Picareta. Aprendemos a usar o getValue, o input, e para a saída nós aprendemos a colocar o disp, plot e surf, tá? Disp para cuspir um valor a uma frase, plot para plotar gráfico de 2 dimensões, surf para fazer superfícies. Tá? Em adição a isso, nós aprendemos também o cronômetro, que é o tick e o toque. Tick para iniciar o cronômetro, toque para cuspir o tempo que passou desde a inicialização do cronômetro. E na última a terceira e última aula que nós fizemos, nós aprendemos a fazer funções. Então, nós definimos funções inline. Então, a principal formato que a gente vai utilizar é esse aqui, function, seguido de variáveis de saída igual nome de função com dados de entrada, tá? Dados de entrada entre parênteses, dados de saída entre colchetes, e seguido do comando e end function, tá? Essa é a maneira de definir funções inline que nós vamos estar utilizando com mais frequência. Aprendemos outra maneira, que é o def, mas de menor importância. E aprendemos definição offline, que é basicamente, aqui tem o nosso roteirozinho, que você já tem disponível, que é basicamente criar o arquivo, escrever o script da função e depois carregar ele pelo seu console. Ok. Então, a gente ficou na última aula de fazer 2 exercícios, nós não terminamos o segundo. O primeiro foi fazer um programa que coletasse os coeficientes de um polinômio. Eu estou lendo aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar. Que irá coletar os coeficientes de um polinômio de grau 2 e então definir uma função inline com esses coeficientes. Tá, isso foi feito na aula passada, está aqui no código que chama exercício. Bem, vamos rodar ele aqui só para a gente verificar aqui. Vou clicar aqui, play basicamente. Ele começa aqui solicitando os valores dos coeficientes do polinômio de segundo grau a mais bx mais cx2, e ele tem como valores iniciais 1, 1. Tá, vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, só para... Ok. E logo em seguida ele pede para a gente o valor da tolerância, ou do erro do nosso programa. Então ele tem o valor default de 0,01, ok? E depois, por fim, um intervalo que contém o ponto mínimo. Ele tem um ponto... o intervalo default de menos 100 mais 100. Ok, então está rodando certinho. Quem tiver dúvida como é que faz o código está disponível já no grupo do Facebook da turma. É exatamente esse que vocês estão vendo aqui, só tem um pouquinho mais abaixo, para quem tiver só no YouTube. Ah, não, é só até aqui mesmo. Ok? Tá, então a segunda parte do exercício é de fazer um programa que, além de coletar a tolerância para a localização do máximo mínimo e o limite superior e inferior para a localização do ponto crítico, a gente deve construir, a partir desses dados de entrada, uma rotina que aplique o método de Fibonacci e assim encurralar ou encontrar um intervalo que contém o ponto de mínimo ou de máximo dessa função. Tá, então, a fins de simplicidade, nós vamos aplicar o método de Fibonacci, tá, para o problema, para encontrar o ponto de mínimo. A gente, para mudar para o ponto de máximo, não é grande dificuldade, isso aqui é mais a forma didática mesmo. E só ressaltando uma coisa que já foi dita em sala de aula, os algoritmos que a gente constrói aqui, né, seja na aula virtual, seja na aula do laboratório, não são, digamos que, os mais eficientes computacionalmente que existem, porque nós estamos fazendo aqui com fins didáticos. Então, sempre que eu me encontrar numa situação em que eu posso fazer mais simples, só que um pouco menos eficiente, eu vou fazer essa opção para que a turma consiga compreender com mais facilidade.
Quando eu deparar com alguma coisa que tem possibilidade de melhora, eu mostro. Tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Então, o exercício já foi feito, a primeira parte. A segunda parte, a gente tem que definir então uma função, construir plasticidade, uma rotina do método de Fibonacci. Então, a rotina do método de Fibonacci a gente já prevê que vai ser uma rotina grande. Então, vai exigir bastante conta, muitas linhas de programação. Então, convém que a gente construa uma função offline que execute essa rotina. Então, para quem se recorda, o que nós vamos fazer para criar uma função offline? Nós temos que criar um novo arquivo. Eu tenho aqui já uma estrutura inicial que a gente criou na aula passada. Eu vou aproveitar ela, tá? Esse aqui é o nosso novo arquivo. Então, deixa eu dar uma limpeza geral aqui para ir mostrando etapa por etapa. Vocês não se distraem com o que está ali abaixo. Então, a nossa função, a gente deu o nome de Fibo. O nome pode ser qualquer, pode ser Fibonacci, F, enfim, o que você quiser chamar. Então, nossa função, nosso método Fibonacci, a gente precisa de quê para começar? Precisamos do intervalo inicial, A e B, basicamente, né? A é o limite inferior, B é o limite superior para a localização do mínimo. E erro, que é uma tolerância. E no exercício anterior a gente já criou um programa que coletava do usuário esses dados, né? O próximo passo, então esses aqui são os dados de entrada. O que vai sair? O método Fibonacci, depois que ele executa aquele tanto de passo, ele vai sair com o novo intervalo, A e B. Tá? O exercício pede mais do que isso. Vamos achar aqui que o exercício pede. Os dados de saída será um gráfico no valor da função nos extremos. Então ele quer que, além disso, o nosso método de Fibonacci construa um gráfico com o valor da função decrescendo. Tá, isso nós vamos fazer, só que isso nós não vamos colocar como um parâmetro de saída, nós só vamos mandar dentro do método, dentro dessa função, nós vamos mandar construir esse gráfico. Então, dando continuidade aqui. A primeira coisa que nós temos que definir quando a gente aplica o método de Fibonacci é quantos passos nós vamos executar. Então, para aqueles que se recordam do método de Fibonacci, essa aqui é uma equação que rege o método, quantos passos você tem que executar. Então, depois de n passos, o comprimento do intervalo, A, B, vai ser chamado de dn. Então, e d1, então, obviamente, é o nosso primeiro intervalo. Então, o método de Fibonacci tem a seguinte equação: dn é igual a d1 dividido por fn, onde fn é o enésimo termo de Fibonacci. Ok? Então, a partir dessa equação, como a gente viu na aula passada, a gente constrói, então, que nós queremos que o nosso intervalo depois de n passos seja menor ou igual ao nosso erro, que é estabelecido como critério de entrada do método de Fibonacci. Então, para que o erro seja menor ou igual a dn, a gente vai ter, então, só pegando essa equação aqui de baixo, a gente isola o fn, tem que ser maior ou igual a d1 sobre erro. Então, a primeira parte do nosso algoritmo é encontrar o primeiro n, o n que satisfaça essa equação. O primeiro termo de Fibonacci cujo o valor de Fibonacci seja maior do que d1 sobre erro. Então, aqui está a nossa construção. A gente fornece os dados iniciais, d1 igual a b menos a, e os primeiros três termos de Fibonacci, f1, f2 e f3. Só um segundo. Então, dando continuidade aqui. Então, nossos parâmetros iniciais, a gente tem que calcular aqui, o d1 é igual a b menos a, os primeiros três termos de Fibonacci, e nós vamos iniciar uma variável n, vai ser um contador, começar no n igual a 3. Então, a gente precisa achar o primeiro fn que seja maior que d1 dividido por erro, certo? Então, aqui está aqui no nosso critério de parada. Nós vamos crescer, nós vamos ficar investigando os valores de fn enquanto fn for menor do que d1 dividido por erro. Perfeito? Então, enquanto fn menor que d1 sobre erro, a gente vai fazer o quê? Aumentar o valor do n, incrementar ele e logo em seguida incrementar o nosso f, nossos números de Fibonacci.
a partir da equação que define a série de Fibonacci, que é Fn-1 mais Fn-2. Então, como eu falei, eu ia comentar coisas que aumentam a eficiência computacional do programa. Isso aqui é uma coisa boba, mas convém falar. Aqui, por exemplo, toda vez que essa estrutura se repete, ele vai verificar essa equação, essa inequação. E para verificar ele vai olhar o valor atual de Fn, até que tudo certo. E ele vai executar uma operação de divisão, D1 dividido por erro. Então isso é uma coisa desnecessária, porque o D1 e o erro não se atualizam a cada intervalo. Então, digamos que uma maneira mais eficiente de fazer isso seria fazer assim, a gente poderia definir um valor tol, ou t, vamos colocar t igual D1 dividido por erro, vírgula para silenciar ele, enquanto Fn menor do que t, entendeu? Só para não ficar executando aquela divisão toda vez que ele rodar aqui. Coisa boba, mas isso pode melhorar um pouquinho, né, a eficiência. Então continua. Então a partir dali, só para o usuário ficar ciente do que está acontecendo, né, que o programa pediu para a gente aplicar o método Fibonacci, ele vai então mostrar aqui, diz que o número de passos é igual a I n. Tá? Então até aqui, essa é a primeira parte do algoritmo, calcular quantos passos nós temos que dar. Agora a partir daqui nós temos que então efetivamente executar o método de Fibonacci com os n passos que nos foram dados. Tá, então em sala de aula nós construímos uma coisa que eu tinha falado que já ia dar errado, que a gente estava fazendo de forma bem simples, estava mostrando mais ou menos onde que a gente estava querendo chegar. Então nós sabemos o seguinte, nós queremos então fazer começando com o enésimo termo de Fibonacci, e nós vamos cair até o primeiro termo de Fibonacci. Então a gente faz uma sequência, né? A gente inicia um contador aqui de I igual a N até 2, e a partir disso nós vamos seguir a sequência de operações que define o método de Fibonacci. Isso aí vocês devem saber de cor por causa das nossas primeiras provas, e também o material didático. Quem tiver dúvida e está assistindo isso aqui de supetão e não é da turma de pesquisa operacional, vocês podem procurar no livro do Lurenberg. Tá citado mais abaixo aí nos comentários do vídeo. Bem, então, como que a gente faz? Primeira coisa, calcular o delta, que é o tamanho do intervalo, vezes Fibonacci, termo de Fibonacci I menos 1, dividido por Fibonacci I. Logo em seguida a gente calcula o x1 e x2, que são definidos por x1 igual a mais delta, x2 igual a b menos delta. E daí a gente vai ter que então avaliar a nossa função objetivo. No caso, a nossa função objetivo nós definimos no exercício, né? Aqui, ó, uma função chamada P2 aqui. Perfeito? Então, voltando para o... Então, nós temos que avaliar a função no ponto P2, né, no ponto x1, e depois no ponto x2. Então nós vamos chamar y1 igual ao valor da função no ponto x1 e y2 igual ao valor da função no ponto x2. E como que funciona o método de Fibonacci? Como qualquer método de descarte de intervalo. Se y1 for maior do que y2, então a gente substitui A por x1. Caso contrário, né, se y1 for menor do que y2, então a gente vai substituir o valor de b por x2. Ok? Então até aqui aparentemente está tudo certo, né? Só que eu já vou mostrar alguns erros que nós temos aqui, algumas ineficiências desse códigozinho que está super enxuto, né? Então, o primeiro erro que a gente enxerga é esse aqui, ó, para I começando em N até 2. Então, vamos verificar o que isso aqui faz. Então, a gente é mal induzido a partir do seguinte código do Scilab. I igual N até 2, Enter. Ops, a gente não definiu N, desculpa. Então, vamos supor que a gente tem N igual a 20. I igual a N até 2. O que aconteceu? I deu vazio. Então, para começar o nosso contador, o nosso gerador, né, essa função aqui, ó, essa função dois pontinhos aqui, que pega
ele gera um vetor daqui até aqui. Se essa primeira entrada for maior do que a segunda, ele te devolve isso aqui vazio, tá? Então aqui nós temos nosso primeiro problema, que isso daqui o Scilab vai basicamente ler para i igual vazio, faça isso. Então o procedimento padrão do Scilab é, se for vazio aqui, ele nem roda, ele simplesmente pula, tá? Então esse é o primeiro erro. Então como é que a gente faz para converter isso aqui? Uma maneira de fazer isso é fazer, ó, em vez de i de n até 2, a gente pode fazer o seguinte: i de 2 até n. Depois a gente converte a nossa variável, vamos colocar assim, ó, desculpa, para j igual a n. Vamos fazer aí mesmo, de i igual a 2 até n. Aí a gente converte essa variável aqui para um j, e j para a gente vai ser quem? Vai ser n menos i mais 2. Então, só para dar uma conferida aqui, o que isso aqui vai fazer? Quando i começar com um valor de 2, quanto vai ser o valor de j? Vai ser 2, ó, n menos 2 mais 2. Então vai ser n, perfeito? Para i igual a 2, j vale n. Quando i chegar em n, quanto vai valer j? Vai ser n menos n, 0 aqui, vai sobrar 2, certo? Então, digamos que de i de 2, i variando de 2 até n é o equivalente de j variando de n até 2, perfeito? Então, basicamente, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vai aproveitar dessa estrutura e onde tem i aqui, a gente vai botar j, que a gente quer começar de cima para baixo, né? Então, aqui consertamos a primeira parte. Há mais algum erro que vocês conseguem enxergar aqui? Dá um pause no vídeo, dá uma lida aí para ver se vocês pegam alguma coisa. Então, o próximo erro que a gente pode encontrar, que na verdade não é exatamente um erro, mas é mais uma ineficiência muito infeliz aqui. Que o método Fibonacci, a grande glória do método Fibonacci é que ele avalia a nossa função o mínimo de vezes possível para você obter um intervalo com a localização do ponto mínimo. Só que observe o seguinte: a gente vai fazer a primeira interação aqui, né? Rodamos, encontramos o x1, x2, avaliamos o valor da função y, y2, e de acordo com o valor das funções, né? Se y for maior que y2, a gente vai substituir, vamos supor que a gente caiu aqui, né? No valor de a gente vai colocar o valor de x1. E, como vocês devem se recordar, então x1 virou o novo extremo, então a gente chamou ele de a. Só que o x2 está dentro do novo intervalo, né? Então, essa é a sacada do método Fibonacci. Você aproveita os pontos anteriores gerados. Então, se a gente caiu nessa situação aqui, o ponto x2 já foi avaliado o valor da função naquele ponto. Então, não tem para que isso aqui rodar uma segunda vez avaliando no ponto intermediário que a gente já tem disponível, certo? Então, você se recorda que o objetivo é justamente diminuir o máximo possível de avaliações da nossa função, né? Então, o que nós temos que fazer aqui? Então, eu vou seguir com vocês aqui o processo construtivo, né, desse algoritmo aqui. Eu tenho ele prontinho aqui, ó, a colinha que eu tenho aqui, e nós vamos construir isso daqui passo a passo aqui. Então, a primeira parte aqui é o seguinte: então, vamos supor que nosso algoritmo caiu aqui, né? Nesse caso, y maior que y2. Então, a gente sabe que a tem que ser igual a x1. E, na verdade, o que vai acontecer? O nosso novo x1 vai ser quem? x1, se recordem que é sempre o ponto na direita do intervalo, né? Na nossa definição. x1 vai ser quem? Vai ser o valor do x2 antigo. Então a gente pode aproveitar o valor de y1, que vai ser igual ao y2 antigo. Perfeito? Então deixa eu copiar e colar aqui para só ganhar um tempo de digitação, e daí eu vou explicando passo a passo. Cadê? Ops, não é aqui, cliquei no lugar errado.
sem nome, esse aqui. Então deixa eu copiar essa estrutura de repetição aqui. Onde está? Aqui, Ctrl C. Tudo isso aqui, Ctrl V. Ela vai ficar ligeiramente maior, né? Deixa eu ver se eu copiei tudo certinho. Falta isso aqui, Ctrl C. Será igual a... Eu vou copiar tudo de uma vez. E daí, passo a passo, eu vou mostrando o processo construtivo. Ok. Tá, então... onde que a gente estava? A gente estava avaliando essa parte daqui. Deixa eu dar uns espaçamentos para vocês não se distraírem com o restante do código. Estava olhando para esse if aqui, né? Se y maior que y2. A gente começou aqui, nossos extremos tem que ser redefinido. Inclusive está aqui, ó, uma das coisas que você pode observar aqui, só voltar alguns segundos atrás no vídeo, você vai ver que a gente tinha colocado A igual a x1. Foi um erro nosso nessa aula, que a gente fez na sala de aula, é B igual a x1. Tá? O nosso novo extremo B vai ser definido como x1. x1 novo vai ser o nosso x2 antigo, e y1 novo vai ser o y2 antigo. Tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte. A gente tinha definido de 2 até n, se eu não me engano, até agora há pouco. Vamos definir de 3 até n, eu vou te explicar o porquê, tá? Só corrige isso aqui, então o que vai mudar aqui é o j aqui, tá? Faça essa mudança para mim e eu vou explicar o porquê disso. Então se a gente, aqui está falando assim, nós vamos fazer uma verificação. Se nós não estivermos na nossa última iteração e diferente de n, se a gente não estiver na última iteração, a gente vai ter que redefinir o nosso intervalo D1, que é B menos A. Nós vamos calcular o delta de novo, que é quem? D1 vezes a fração definida pelo termo de Fibonacci, J menos 2 dividido por J menos 1. Por que menos 2 e menos 1? Não era só menos 1 e J? Não era assim que era? Era assim. Só que agora nós acabamos de fazer um passo a mais, né? Então nós incrementamos o valor de J. Vamos colocar assim, aumentou um passo à frente. E assim, então aqui a gente redefiniu o x1 novo e o y novo. A gente tem que definir então o x2 novo, que é b menos delta. E por fim, avaliar qual que é o nosso y2 novo, que é o valor da função do ponto x2. Puro e simples. Tá? Isso caso nós não estejamos na última iteração. Se por acaso estivermos na última iteração, nós vamos rodar essa linha daqui, né? Então, para vocês que se recordam, o método de Fibonacci, no último passo, ele manda você avaliar a função exatamente em cima, né, de um ponto conhecido, que é o ponto no meio, né, é o ponto médio entre A e B. Então, se a gente simplesmente fizesse essa forma de avaliação para encontrar quem que é o nosso x2, esse b menos delta ia ser, deixa eu botar um comentário aqui, seria igual a x1, tá? E daí, o que acontece? Avaliar a função, então a gente teria x2 aqui igual a x1, basicamente, que b menos delta cai em cima dele, e y2 ia ser igual ao valor da função no ponto x1, ou seja, aqui seria y1. Só que, como você se recorda, no método Fibonacci, no último passo você tem que pegar e perturbar um pouquinho para você encontrar o seu x2 um pouco à esquerda do x1. Então, o que vai ser um pouco à esquerda para a gente? Nós vamos pegar aqui, em vez de andar um erro, né, a gente tem um erro definido pelo usuário, que vai entrar na nossa função, a gente vai pegar um valor menor do que o erro, vamos pegar um décimo do erro, tá? Erro dividido por 10. Então, x2 vai ser esse ponto, um décimo, né,
do valor do erro à esquerda de x1. Perfeito? Vou apagar esse comentário aqui inútil. Entendido? Agora, respondendo a pergunta, por que então nós vamos fazer o for de 3 ATN em vez de 2 ATN? A resposta está exatamente aqui, ó. O Scilab ele não define vetores na casa 0, ele começa na casa 1. Então, na hora que a gente fosse avaliar aqui, ó, o que ia dar se o nosso J começasse no 2? 2 menos 2, 0. E a gente não tem o valor de Fibonacci definido no termo 0 por causa das limitações do Scilab, né? Então, a gente vai ter que começar a andar a partir do termo 3. Então, 3 menos 2 é 1, então tudo bem definido. Perfeito. Ok? Então, essa estrutura entendida. Então, isso aqui é... Só entra aqui no último passo. Tá? Isso caso y1 maior que y2. Caso contrário, é o else aqui. Else, o que ele vai fazer? É exatamente o análogo ao que está aqui, tá? Quando y2, else, vou até botar um comentário aqui. y2 é maior ou igual a y1. Perfeito? y1 maior ou igual, y2 maior ou igual. Então, caso contrário, nós vamos entrar nessa rotina. O que nós vamos fazer? Redefinir o intervalo. A igual a x2. Né? O nosso novo extremo à esquerda vai ser o valor de x2. O valor do novo x2 é o x1 atual. O y2 novo é o y1 antigo. E o mesmo argumento aqui, se não estivermos no último passo, então nós vamos ter que recalcular o x1 a partir de A mais delta. Então a gente atualiza o delta, atualiza o D1. Caso contrário, se estivermos no último passo, então basicamente nós queremos um x1 que esteja ligeiramente à direita do x2, tá? Então é x2 mais erro dividido por 10. Por fim, calcular o y1 novo, tá? Então, se vocês entenderam até aqui, vocês vão perceber que nós... Vamos ver se vocês conseguem enxergar o que está acontecendo aqui. Então, aqui nós... Só repassar aqui. A gente começa definindo quem que é o nosso delta inicial. Calculamos o x1 inicial, x2 inicial, y1 inicial e y2 inicial. Assim que a gente entra na rotina, a gente começa a fazer as operações de descarte. A operação de descarte sempre acontece depois de um if, né? Isso aqui é uma operação de descarte, b igual a x1. Fechamos o intervalo um pouquinho. Ou aqui, a igual a x2. Fechamos o intervalo um pouquinho. E na última iteração, para i igual a n, o que vai estar acontecendo? Na última iteração nós vamos ter o x1 e o x2 um quase em cima do outro, né? A diferença entre um e o outro é erro dividido por 10. Só que nós não, depois que a gente define o x1 e o x2, a gente não executa uma operação de descarte. Essa aqui que é a operação de descarte, né? B igual a x1 ou A igual a x2. Então, eu até coloquei um comentário aqui, aqui faremos o último passo de Fibonacci que deve avaliar x1 e x2 com quase os mesmos valores, tá? Então esse é o último, né, aquela última iteração é basicamente verificar se y1 maior que y2 e fazer a operação de descarte que ficou para trás e também, né, se o contrário, né, se y2 for maior ou igual a y1, até escrever aqui y2 maior ou igual a y1, então nós vamos fazer essa operação aqui. E assim terminamos de encurralar o nosso ponto de mínimo a partir do método de Fibonacci, começando no intervalo AB, com um erro a gente terminou com um novo intervalo AB. Aqui acaba a nossa função. A gente pode colocar aqui end function. End function. Perfeito?
comentários aqui sobre esse algoritmo, tá? Isso aqui aviso para os internautas de YouTube que porventura caíram nesse algoritmo aqui de supetão. Esse algoritmo aqui tem muito espaço para melhorias, tá? Dentre eles, eu vou mostrar o primeiro, que é bem óbvio assim, que eu comentei em sala de aula já, que é esse cálculo do N aqui. A gente já começa no N igual a 3, então isso aqui já pressupõe que o comprimento do intervalo final esperado, ou o tamanho do erro, seja no mínimo maior do que Fn vezes o erro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente está começando com N igual a 3, a gente não admite fazer uma operação que você peça um erro que seja maior do que 1/3 do comprimento inicial. Então isso aqui é uma besteira, mas convém falar isso, né? Então, para fazer o código bem detalhadinho, a gente ia verificar, né, se esse é o caso. A gente quer um erro menor do que 1/3, maior do que 1/3. E assim a gente poderia fazer só um passo ou 2 passos. Então aqui, no mínimo 3 passos vão ser executados a cada vez que você entrar nessa função. Cadê? Tá. Esse critériozinho aqui, por exemplo, eu coloquei x2 igual a x1 menos erro dividido por 10. Aqui, né, no caso de você estar no último passo, você não pode avaliar a valor da função duas vezes no mesmo ponto, você só dá uma deslocadinha dele para a direita ou para a esquerda. De onde que surgiu o erro dividido por 10? Vou contar uma coisa para vocês que nenhum programador gosta de falar, mas saiu do meu sovaco. Tá? Isso aqui é o tipo de coisa que você só vai pegar construindo o algoritmo mesmo. Direto você vai cair em situações que você tem que definir um parâmetro de erro que seja menor do que a tolerância dada pelo usuário, e daí é uma questão de definir e testar. Se der certo, Brasil. Se não, você vai ter que ficar caçando aí. Uma tentação sua é sempre usar o mesmo valor de erro. Isso aqui não vai dar certo, porque erro é o tamanho do nosso intervalo, e x1 e x2 tem que estar dentro do intervalo no último passo. Tá, enfim, vamos ver o que mais aqui. Por hora é só. Espero que vocês tenham compreendido aqui o método de Fibonacci. Vamos salvar isso aqui e vamos testar, né? Salvar, nem testei aqui. O nosso exercício: favor insira um intervalo que contém um ponto de mínimo, ok. Então, Fibonacci eu vou salvar, salvei. Agora, como é que vocês definem uma função offline? A maneira que a gente aprendeu a fazer isso é como? A gente clica aqui, vai no aplicativos, navegador de arquivos. Nós vamos clicar em Fibo, né, que é a nossa função, e vamos executar no Scilab. Executei, deu pau? Não, deu tudo. Aparentemente não. Vou fechar aqui. Agora vamos copiar essa linha aqui, Ctrl C, e vamos colocar aqui nessa linha aqui do exercício. Então vou ter que colocar um comentário aqui, que é carregando a função Fibo que aplica o método de Fibonacci, ok? Ótimo, fizemos isso, carregamos, e agora nós temos que executar. Então, basicamente, executar vamos copiar esse aqui, Ctrl C, execute, Fibo AB erro. A gente já coletou o A e o B, certo? Inicialmente ia ser menos 100 mais 100, e já coletamos o erro, então está tudo certo aqui. A princípio isso aqui vai devolver para a gente o A e o B. Então vamos fazer aqui, queremos vou colocar assim, A underline final e B underline final. Perfeito, vamos tentar rodar essa linha aqui, Ctrl E. Número de passos era igual a 22, B final deu
menos 0,3305071, a final deu menos 0,3384862. Uma coisa que a gente pode verificar é o seguinte: a gente sabe qual que é o nosso polinômio, né? Vamos relembrar qual que é o nosso polinômio. Só vim aqui, vamos ver qual é o valor de F1, de V1. Então, é 1, a gente tinha digitado, acho que era 1, 2, 3. 1, 2, 3, exatamente o que a gente digitou. Então, qual que é o ponto de mínimo do polinômio 1 mais 2x mais 3x2? É só derivar igual a zero. Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Então, a derivada, vou colocar assim, y' vai ser igual a... vamos fazer o processo todo aqui, ó. Y vai ser igual a 1 mais, nesse nosso exemplo, 2x mais 3x2. Y' vai ser igual, então, a 2 mais... Opa, aqui era um 3. 2 mais 6x. E a gente quer igualar isso aqui a zero. Certo? Para achar o ponto onde a derivada é nula, esse é o nosso ponto mínimo. E isso aqui só vai ser zero se x igual a... Passa isso aqui para o 2 para lá, fica menos 2, dividido por 6, menos 1/3. Então, menos 1 dividido por 3. Menos 1/3, menos 0,33333. Olha o nosso intervalo aqui, ó. O A e o B estão exatamente encurralando menos 0,3333. E qual que é A final menos B final? B final menos A final. Isso aqui é menor do que o erro? Ans é menor do que erro? T de true, sim, é menor do que erro. Ótimo, então nosso algoritmo funcionou direitinho. Entendido, gente? Tá, isso aqui é a nossa solução. Nossa solução para esse problema aqui. Bem, mas o problema, na verdade, ele pediu para não só aplicar o método Fibonacci, mas ele pediu para que os dados de saída tivessem um gráfico com o valor da função nos extremos. Então vamos voltar lá para o nosso código aqui, do exercício do Fibonacci, e nós temos que começar a coletar o valor da função nos extremos. Então, para mim, o mais interessante é o seguinte: vamos coletar de forma organizada aqui. Então, sempre que a gente passar e avaliar o valor da função, coletar um y1 e um y2, nós vamos então fazer aqui um histórico. Yzão, tá? Yzão vai começar como sendo y1, y2. Esse é o nosso primeiro valor. Então, yzão vai ser o que? Vai ser uma matriz com duas colunas. Vai começar com o primeiro valor de y1 e de y2. E daí, sempre que a gente reavaliar aqui, eu vou colocar logo depois quando acaba um if aqui, e eu vou atualizar o nosso yzão, y maiúsculo, como sendo nosso novo y1 e y2, só que eu não quero apagar o valor anterior, então eu quero só acrescentar. Então isso aqui eu vou acrescentar aonde? Uma linha abaixo. Então a nomenclatura aqui é de linha, coluna, né? Então a última, última linha mais vírgula, todas as colunas. Entendido? Vai ser isso aqui. Então deixa eu botar um ponto vírgula para silenciar o Scilab. Onde está? Aqui, ótimo. Copia isso aqui e cola aqui. Vamos ver se adicionar. Tá aqui. Tá ótimo. Construímos o nosso yzão. Agora ainda falta plotar o tal do gráfico. Eu posso colocar esse gráfico dentro da nossa função ou posso colocar ele fora. Então eu vou mandar ele cuspir o nosso yzão também. E daí tá tudo certo.
E daí dentro do exercício, opa, volta, Fibo tá aqui, mandei ele devolver o y, vai ser um critério de saída. E aqui ele vai plotar. Então aqui AB final y, vamos receber isso. Depois nós vamos mandar fazer plot. O que? Vamos plotar todos os valores. Vamos plotar y, todas as linhas, vírgula, coluna 1, tá? Vamos plotar esse cara primeiro. Depois vamos plotar no mesmo gráfico, sem diferenciar, todas as linhas, vírgula, coluna 2. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vamos rodar isso aqui. Ctrl E. Número errado de argumento de saída. Por que deu isso? Porque a gente não atualizou, nós não carregamos a função Fibo, a gente nem sequer salvou. Vamos salvar aqui ela. Exercício, vamos mandar executar. Ctrl E, executamos. Aviso, redefinição da função Fibo. Exatamente o que a gente queria fazer. Obrigado. E agora, Ctrl E aqui. Y, essa é a sequência dos y, tá vendo? O valor da função decrescendo aqui e o valor da função decrescendo aqui. E agora vamos plotar. Ctrl E. Tutuf. Então tá aqui, ó. Uma sequência decrescendo, a outra sequência dá uma subida, decresce, mas o valor da função dos extremos no geral vai caindo para zero. Perfeito? Então aqui a gente acabou o exercício. Então, muito obrigado, turma. Espero que vocês tenham apreciado. Esse código estará disponível no grupo do Facebook, tá? Mas eu espero que vocês sejam capazes de construí-lo, até porque isso aqui foi um exercício, né? Não é simplesmente precisar assistir e copiar e colar. Por favor, tentem fazer isso. Sugiro para vocês o seguinte, vou colocar aqui, ó, exercício número 3, ponto. Faça um programa, e eu vou basicamente copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, que irá coletar dos usuários valores de tolerância para o erro de localização do máximo e mínimo e também um limite inferior para a localização desse ponto crítico. Construa a partir desses dados de entrada uma rotina do método da seção áurea. Ok? Método da seção áurea, para quem está de supetão aqui na matéria, vocês podem procurar na apostila do Takahashi, que também está citado nos comentários, aqui onde você pode baixar. Então vocês vão construir a rotina do método de seção áurea, igual a gente construiu do método Fibonacci. Não vai mudar pouca coisa. Só essas operações aqui vão tudo sumir, tá? E essa forma de construção do delta vai mudar. E vocês se lembram como que faz no método de seção áurea? É o D1 vezes o φ. Onde que eu estava? Tá, estava escrevendo aqui. Dados de entrada, rotina do método da seção áurea. Dado de saída deve ser um gráfico, valores da função dos extremos. E número 4, vocês tendo os dois prontos. Da seção áurea. Por aqui chega. Então, vocês aprenderam como é que faz a 2, por favor, tentem fazer essa 3 aqui. No mais, boa sorte. Falou, turma. Abraço.